Olá, Daniel, boa tarde para ti, boa tarde a todos que acompanham o NT Sul de hoje. Estou aqui no 35º Batalhão de Polícia Militar de Cachoeira do Sul. A meu lado está o comandante, ele que está de volta a Cachoeira do Sul depois de 2 anos longe, né? Comandou já o 35 durante 7 anos, então, vasta experiência, né, comandante? Uma boa tarde, seja muito bem-vindo ao NT Sul de hoje. Obrigado, boa tarde. É a questão de ter o conhecimento já da área, conhecimento das situações que existem em Cachoeira do Sul. Saímos há praticamente 2 anos atrás para comandar o batalhão na cidade de Charqueadas e houve então a possibilidade de retornar. Minha família sempre permaneceu em Cachoeira, né? Então houve essa possibilidade de retornar e estamos começando o nosso 3º comando de batalhão pela 2ª vez em Cachoeira do Sul no 35. Voltar para Cachoeira do Sul neste momento tem algum desafio maior a ser enfrentado? Segurança pública sempre tem desafios, né? A segurança pública, as questões de polícia, elas não são rotineiras, né? Todo momento a gente tem uma situação diferente, situações a aprender, né? Se aprende muito todos os dias. E o nosso desafio principal hoje, né, seguindo a orientação do Comando Geral da Corporação, é cada vez mais prestar um serviço público de qualidade para a nossa comunidade, né? Claro que com relação à disponibilidade de meios que a gente tem. Então, hoje, as nossas ações são focadas para o melhor atendimento à comunidade nos vários aspectos, né, que a gente tem no dia a dia. Trabalho, ocorrências hoje, basicamente, o efetivo aqui tem agido mais no quê? Nós temos o primeiro atendimento da brigada, ele sempre é o atendimento de chamados, né, via 190. Hoje em dia, todas as pessoas têm um smartphone, então qualquer coisa que vem, eles acabam acionando o 190. Então, a primeira ação do 35 é tentar atender a todos esses chamados que chegam. Alguns são trotes, mas a gente verifica todos para dar esse atendimento para a população. E depois, sim, traçamos algumas estratégias, né, em 3 eixos: visibilidade, prevenção e repreensão, aí sim, para atender as demandas que existem. Importante a gente salientar que o 35 fica em Cachoeira do Sul, mas também atende a Novo Cabrais e também Cerro Branco. E Paraíso do Sul. E Paraíso São do 4 Sul. municípios sob a nossa responsabilidade. Então, nós temos o efetivo da brigada desses locais, a gente apoia, né, porque é uma constante. Os municípios menores, eles têm um menor contingente de policiais militares, né? Então, a gente também, o efetivo de Cachoeira apoia esses municípios que fazem parte. Em alguns momentos nós temos festas nesses municípios em que vai ir, sim, efetivo daqui para auxiliar. Nesse momento específico, nós temos o município de Paraíso do Sul, a festa do município. Então, nessas datas especiais, a gente faz o nosso planejamento e apoia, né? E ações do dia a dia também para evitar que muitos delitos aconteçam. O cobertor é curto, a gente sabe que quando se atende o município, infelizmente... Infelizmente, nós não temos o efetivo completo, então a gente prioriza. E nesse aspecto a gente precisa do auxílio da comunidade no sentido de registrar as suas ocorrências. Porque hoje o meu planejamento eu faço com base nas ocorrências. Então, se a pessoa não registrar, eu não sei o que acontece naquele bairro. Por mais simples que seja, hoje é fácil, você entra na internet pela delegacia online, pode registrar com a própria Brigada Militar, para que a gente tenha ideia de onde as coisas acontecem, tanto em Cachoeira como nos outros municípios. Então, o nosso planejamento, a nossa solicitação de mais recursos, tudo, ela se baseia na questão do registro de ocorrências, para a gente ter a ideia do que acontece e onde acontece. As ações da madrugada, principalmente para conter jovens que ficam nas ruas, agora recentemente diversas brigas ali de facão, como que está essa questão de planejamento? Nós vamos continuar com as abordagens, né? Infelizmente, são as mesmas pessoas. A gente já prendeu 3, 4 vezes essas pessoas. A punição para esse tipo de ação inexiste, então por isso que elas lá estão todos os dias. Nós enfrentamos uma situação de sociedade que é o que a gente considera o exibicionismo. Eu procuro salientar, você olha esses vídeos que são enviados, tem gente brigando, gente filmando e ninguém apartando. Então, a gente já tem conhecimento que já vamos dizer assim, usual fazer a briga até para aparecer nas redes sociais. Então, nós vamos... Tudo planejado. Tudo, não digo planejado, mas já tem alguém para filmar. A última que aconteceu foi na madrugada, agora deste domingo para segunda. A Brigada Militar estava atuando na área dos engenhos, com abordagens, e o fato se deu lá na Davi Barcelos. Prontamente as equipes se deslocaram, efetuaram a prisão das pessoas. Todos os envolvidos foram atendidos, medicados, apresentados na delegacia de polícia, para que aí sim
Aí termina a parte da brigada. A brigada vai até aí, para que a Polícia Civil, então, vai fazer a parte dela. Mas nós sabemos que lá no fim a punição é muito branda e por isso que essas pessoas reiteradamente cometem esse tipo de delito. O nosso trabalho agora vai ser, além de estar nos locais, é conversar com todos os órgãos envolvidos. É conversar com o judiciário e mostrar, é o Soligo todo fim de semana que está promovendo a briga. Tentar ver um tipo de punição que realmente atinja aquela pessoa. Então esse é o nosso foco, estar nos locais e também com os demais órgãos formarmos uma outra forma de agir. Porque Brigada e Polícia Civil, nesse caso, nós estamos atuando tão somente na consequência disso. E aí vamos ver que a causa é falta de educação, falta de acompanhamento dos pais, nós temos muito menor. Então, se o menor está ali, é porque, no mínimo, o pai deixou. Então, nós queremos também que todos esses venham para o debate. A Vigiato, meio rural, a gente sabe que... Nós estamos preocupados, nós temos as equipes da Patrulha Comunitária do Interior que estão atuando. Nós temos um fenômeno que começou agora em 22, o quê? Está terminando a pandemia, ou seja, as rotinas estão se normalizando. Consequentemente, as ocorrências também vão aumentar. Então, a gente está fazendo ações para ter um controle desse aumento. As pessoas começarão a circular mais, nós voltaremos a ter ocorrências que nesses 2 anos praticamente inexistiram. A brigada foi curiosa, a brigada ela não teve redução nenhuma. Nós tivemos troca de ocorrências que acontece. Nós diminuímos aquelas ocorrências na rua, porém começamos a ter maior indicador de Maria da Penha, maior briga de vizinhos, porque as pessoas passaram a conviver mais em suas residências e suas vizinhanças. Aí agora a gente está notando que está mudando de novo. Então, semanalmente, a gente faz a análise dos indicadores e faz aí sim o emprego do nosso efetivo. Policiamento ostensivo, aquela tradicional, é possível com essa quantidade hoje de policiais que trabalham? Hoje, pela dinâmica das situações, pelo 190, é praticamente impossível ter aquele policial fixo. Nós vamos adaptar as nossas rotinas para que em alguns momentos que a gente entende que tenha mais movimento, que a guarnição, não estando em atendimento, ela se poste em algum local para ficar mais visível, para conversar com a comunidade, mas isso são determinados momentos do dia, para que a gente possa ter condições de fazer. Claro que muitas vezes a gente se planeja, mas não acontece. Eu dou o exemplo de domingo à tarde, a gente não pode revelar o número de equipes, nós chegamos num momento, domingo de tarde, que nós não tínhamos equipe disponível porque todas elas estavam envolvidas em alguma ocorrência. Nós tivemos flagrantes por tráfico de drogas, ocorrência Maria da Penha, acidente de trânsito. Então, em determinado momento, se você ligasse o 190, você teria que ficar em espera, porque todas as equipes que estavam disponíveis naquele momento estavam atendendo a ocorrência. Então, ela deixa de fazer essa presença na rua, ela deixa, então, o nosso dia a dia dinâmico. Tem dias em que não há um grande número, você faz tudo o que planejou. Porém, há dias, por N fatores, que a gente passa praticamente um turno de serviço só no atendimento. Nós temos a questão da Maria da Penha muito presente ao final de domingo, é o final do feriado, nós temos vamos dizer assim, um maior chamamento para esse tipo de ocorrência. Inclusive, essa questão da dificuldade do atendimento das ocorrências, a nossa audiência nos comunica isso via WhatsApp, Facebook também, diversas vezes, de que precisa, liga, mas a informação sempre é de que estamos atendendo um outro chamado. Infelizmente, dependendo do dia, nós temos um número de equipes que está trabalhando e esse número de equipes está ocupado. Então, e por incrível que pareça, isso acontece. Às vezes tem 4, 5, 6 ocorrências em atendimento e não tem mais equipes. A gente tem um limite, muitas vezes é trote, só que a gente tem que ir, e a cidade ela é comprida. Imagina você tem uma equipe lá na volta das Charqueadas, ela ter que vir atender uma ocorrência aqui na Promorar, são quase 10 quilômetros. Então, tem tudo isso, entra. Que bom que a gente pudesse estalar o dedo e tivesse uma equipe da brigada atendendo, mas não é assim que funciona. Comandante, muito, muito obrigada por nos receber aqui, obrigada por passar todas essas informações, conversar com o público em casa também, sempre abrir a casa aqui para nós. Estamos sempre às ordens de vocês, Como eu falei para vocês, o objetivo hoje da Brigada Militar é a prestação do serviço à comunidade e dentro desse objetivo estou sempre à disposição para a gente conversar e esclarecer todas as dúvidas, que muitas vezes o pessoal acha que é atribuição da brigada, mas não é. A gente atende, a gente encaminha,
né? E estamos à disposição. Muito obrigado pelo convite. Ficar do lado de lá criticando muitas vezes. Não é criticando, a gente recebe a crítica com tranquilidade, mas a gente procura explicar para as pessoas, porque muitas vezes eu digo para você, em torno de 50% dos chamados 190 não dizem respeito à Brigada Militar. Tá certo, obrigada mais uma vez. A gente agradece. Conversamos então com o comandante, ele que está há 31 anos e meio na Brigada Militar, Daniel. Volto contigo.